Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Olha só, gente, hoje nós vamos contar história. Vamos conversar um pouco sobre história. Legal, né? Olha, história é muito bom. História serve para lembrar, fazer memória de acontecimentos importantes que aconteceram em um determinado tempo. Ótimo, então nós vamos contar um pouco de história hoje. Isso é legal. Você tem história, sua cidade tem história, sua família tem história. Então, todos têm história. Portanto, o Brasil tem história. Mas qual história nós conhecemos do Brasil? Normalmente a gente ouve falar na história do descobrimento. Mas espera aí, descobrimento? E o Brasil estava escondido? Não existia ninguém lá? Pois é. A história que a gente conhece é que os portugueses descobriram o Brasil. Mas só que essa história por muito tempo foi distorcida e a gente passava a pensar que os portugueses foram os primeiros habitantes do Brasil. Mas não, na verdade, os portugueses chegaram lá e já existiam os povos nativos. Então eles não descobriram o Brasil. Podemos dizer que eles é, se apossaram do território. Eles descobriram o Brasil para a Europa, ou seja, eles encontraram e divulgaram para a Europa que existia terra naquela região. Então, gente, vamos conhecer um pouco sobre esse acontecimento. Olha só, naquele período, pelos anos de 1500, Portugal dominava grande parte da Europa e queria sempre estar expandindo suas conquistas. Então, Portugal havia pensado, organizado uma expedição até o país da Índia. Ou seja, eles queriam fazer essa expedição porque a última viagem que foi feita para lá obtiveram muito lucros. Então estavam querendo reforçar os lucros. Dessa forma, nomeado pela coroa de Portugal, Pedro Alves Cabral recebeu a missão de levar essa expedição até a cidade aliás, o país da Índia. Então, o que acontece? Cabral organizou-se com sua expedição e saiu em direção à Índia. Aliás, sua missão seria a cidade de Calicut, na Índia. No meio do caminho, Cabral desvia do caminho e vai para a região da América, porque ele suspeitava que lá tem novas terras, havia novas terras. Então Portugal desviou da viagem e desceu mais. Foi mais em direção para o sul. Então o que acontece? Em muitos dias de viagem, no ano de 1500, Cabral e sua expedição avistaram a terra que mais tarde seria chamada de Brasil. De início, eles chamaram a terra de Santa Cruz, porque ao habitar essa terra, eles colocaram uma cruz para simbolizar sua presença. Mas o que acontece? Quando os portugueses chegaram lá, tiveram uma grande surpresa ao avistar a terra, muito bonita, mas existia muita gente lá. E os nativos. Mas também, quando eles chegaram, eles imaginaram que tinham chegado era na cidade de Calicut, na Índia. Então eles começaram a chamar os nativos de índios, porque eles achavam que estavam na Índia. O que acontece? Os portugueses, fazendo-se bons visitantes, passaram a presentear os índios com suas, aliás, seus materiais, digamos que materiais bem desenvolvidos, podemos dizer, coisas que os índios não tinham conhecimento, podemos dizer a tecnologia da época. Então eles passaram a presentear com metal, chapéu, espelhos, e os índios ali acolheram os portugueses como bons amigos. Só que na verdade Portugal queria explorar. E mais tarde Portugal percebeu que ali era uma terra de grandes riquezas e passaram a explorar o pau-brasil. Por que pau-brasil? Era uma madeira
que existia muito naquela época. No Brasil existia muito aquela madeira. Ela era bem avermelhada, da cor de brasa. Então eles fizeram a associação pau-brasil, brasa, Brasil, ou seja, a palavra Brasil vem da origem de brasa. Então mais tarde eles passaram a chamar esse território de Brasil. O que acontece? Os portugueses começaram a explorar esse território em busca de riqueza, começaram a extrair essa madeira e precisar da mão de obra indígena para ajudar eles nessa tarefa. Só que mais tarde os índios perceberam que estavam sendo escravizados. Então passaram a se rebelar. Daí começa uma nova história. A história da revolta dos índios, quando os índios começaram a não querer mais prestar serviço para os portugueses. E daí em diante já surge uma nova história, uma continuidade deste primeiro momento, que fica para a próxima aula. Na próxima aula a gente vai continuar e ver um pouco sobre a questão da escravidão indígena e dos africanos que os portugueses trouxeram para o Brasil para ajudar na mão de obra, na exploração das terras e na produção das novas produções que eles passaram a produzir aqui no Brasil para garantir a posse do território. Ok? Então fique com Deus e até a próxima aula.